Você sabia que as pessoas estão valorizando cada vez mais quem consegue ser claro e objetivo na comunicação, principalmente no mundo corporativo? Isso porque a gente está vivendo uma era de excesso de informações e dados. E ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, com menos tempo disponível e mais problemas para resolver. Então, quem consegue ser mais claro e objetivo na sua comunicação, não apenas vai ser mais ouvido, mas também consegue se destacar no meio de tantas informações que são menos relevantes por aí. Só que você já deve saber que ser sucinto não é tão simples assim. E na verdade, é muito mais difícil você montar uma apresentação de apenas 5 slides do que uma apresentação com 15 ou 20 slides. Isso porque você vai ter que investir muito mais tempo para escolher com muito cuidado quais são esses 5 slides que vão entrar na apresentação e quais serão os demais que vão ficar ali de lado. O que complica mais ainda é que eu vejo muitas pessoas cometendo o seguinte erro na hora de montar uma apresentação. É começar coletando os dados e depois tentando encaixar eles em uma lógica que faça sentido para a apresentação. Mas eu posso te dizer que essa não é a maneira mais eficiente de você montar a sua apresentação. E na verdade, a gente tem aqui 2 erros nesse comportamento. O primeiro erro é na ordem dos fatos. Ao invés de você começar coletando os dados e depois montando a lógica, faz muito mais sentido você primeiro montar a lógica de argumentação e depois você colocar os dados ao redor dessa lógica. Os seus dados, eles são como se fossem os tijolos. E as argumentações, elas são os pilares que vão sustentar a sua mensagem. Então, primeiro você define quais são esses pilares e depois você coloca os tijolos que vão dar embasamento para essas argumentações. E o segundo erro, na hora de você montar uma apresentação, é você achar que você precisa encaixar necessariamente todos os gráficos e tabelas que você encontrou na sua análise dentro da sua apresentação. Mas, na verdade, não necessariamente. A sua apresentação não é como se fosse um quebra-cabeça, em que você precisa necessariamente encaixar todas as peças, mas está mais para um Lego, em que você vai selecionar algumas peças que são importantes para você montar aquele seu objetivo. E tudo bem deixar alguns outros dados, algumas outras peças de lado, que não vão ser importantes para aquele contexto. Então, para evitar que você cometa esses erros, eu vou te dar algumas dicas de como deixar sua apresentação mais clara e sucinta. E dessa forma, com certeza você vai se destacar no meio de todas as outras demais apresentações. Se você não me conhece, eu sou Alex Saito, eu trabalhei como consultor estratégico, analista de negócios sênior e eu fundei a Educa Negócios, para trazer conhecimento sobre análise e apresentações de negócio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais dicas como essa. Agora vamos para as nossas dicas. Então, primeiro, uma vez que você tem claro qual que é o contexto da sua apresentação, então você já mapeou qual que é o público-alvo, qual que é o objetivo que você tem com essa apresentação, você, ao invés de coletar os dados e tentar montar todos eles em um quebra-cabeça, que nem eu falei, para fazer uma lógica para a apresentação, primeiro você vai começar definindo a lógica da sua argumentação. Então, você começa ali primeiro com a síntese, ou o argumento principal. Não argumento, mas na verdade a síntese e a recomendação principal que você tem para sua apresentação. Então, define qual que é ela, e essa síntese principal, ela tem que responder o objetivo principal da sua análise. Então, quando você está apresentando uma análise, você tem um objetivo principal, uma pergunta a ser respondida. Então, essa síntese, ela precisa responder essa pergunta. E depois que você definiu a resposta para essa pergunta, aí sim, você vai definir as argumentações que vão sustentar essa síntese que você está passando, que vão ser os pilares para sustentar aquilo. Então, por exemplo, você pode começar assim, né? Eu recomendo isso daqui por conta disso, disso e disso. Então, pode rascunhar no papel mesmo. Coloca ali a estrutura da sua argumentação, qual que é a lógica, e aí só depois que você vai encaixar os dados que vão sustentar essa argumentação. Então, deixa os dados no começo de lado. Primeiro estrutura os argumentos e depois em si que você vai colocando os dados. E aqui entra mais uma dica interessante. Na hora que você estiver colocando os seus argumentos, eu sei que podem ter vários argumentos para você sustentar a sua ideia, mas você não precisa colocar exatamente todos os argumentos. Você pode colocar apenas os argumentos que vão ser mais matadores para provar aquela sua tese. Então, por exemplo, imagina que você tem ali 5 gráficos que explicam que o problema da queda nas vendas está na unidade de negócios A. Você não precisa necessariamente utilizar os 5 gráficos para você provar isso.
Então escolhe ali aquele gráfico, 1 ou 2 gráficos, que vão ser aqueles mais matadores para justificar aquele ponto que você está falando. E por que isso? Além de você ser mais sucinto com essa abordagem, você também evita colocar excesso de argumentos que possam deixar mais questionável a sua lógica. Então, às vezes você tem um gráfico ali, algum dado, que não necessariamente prova aquele ponto. Então, deixa esses dados ali que são mais questionáveis de lado. Coloca aqueles dados que você realmente tem certeza, que vão ser mais matadores para você provar o seu ponto. Assim você evita a chance de acabar caindo em alguma armadilha, alguma discussão ali que o pessoal levante. Uma outra dica interessante é que as suas argumentações, elas não necessariamente elas têm o mesmo nível hierárquico. Então, você pode ter, por exemplo, uma argumentação aqui, e essa argumentação ela vai ter duas subargumentações que sustentam ela. E uma dessas subargumentações pode ter mais 3 subargumentações que sustentam ela. Então, ao invés de colocar todas elas no mesmo nível, tenta montar uma hierarquia das argumentações, porque dessa forma você vai conseguir se organizar melhor e até consegue montar a ordem dos slides de maneira mais clara e mais fluida. E até você consegue observar até que nível que você precisa aprofundar de detalhamento. Às vezes parar no primeiro ou no segundo nível de argumentação já é mais do que suficiente. Então você montando essa hierarquia te ajuda a organizar melhor as suas ideias. E um outro ponto também que é interessante para você ser mais sucinto e mais objetivo na apresentação é que muitas vezes quando você vai mostrar algum dado no seu gráfico, na sua tabela, você pode dar um destaque para exatamente aquela mensagem que você quer passar. Então, por exemplo, se você está mostrando que você quer mostrar que as vendas da unidade A, elas cresceram 5%, você pode dar um foco no gráfico só da unidade A. Não precisa necessariamente mostrar todas as outras unidades, ou com outros dados que podem poluir a sua mensagem. Então, foca mais naquela mensagem que você está querendo passar naquele momento. Isso deixa a sua apresentação muito mais objetiva e muito mais clara. E por último, se você seguiu todas essas dicas que eu te falei, muito provavelmente você vai ter vários gráficos e tabelas que ficaram de lado. E o que você vai fazer com todos esses dados? Você vai colocar as mais relevantes no apêndice da apresentação, lá no final. Isso é uma forma de você não poluir o seu storytelling principal, nas sessões principais da apresentação, e ao mesmo tempo você deixar alguns dados como backup, como suporte, para caso alguém pergunte alguma informação extra. Então, se você julgar relevante alguma informação que alguém possa perguntar no meio da reunião ou no meio da apresentação, você pode deixar ali no apêndice como consulta. É uma forma de você se manter seguro sem poluir a parte principal da apresentação. Se você seguir todas essas dicas que eu te falei, eu tenho certeza que as suas apresentações vão ficar muito mais claras e objetivas. E com certeza, você vai ser mais ouvido e mais entendido no meio das suas apresentações. E se você quiser saber como montar apresentações com mais detalhes e na prática, eu tenho um curso completo para isso, que é uma análise de negócios na prática. Para mais informações, é só acessar o link aqui na descrição. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.